ele está ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás se levantou contra Deus e começou uma guerra no céu, né, Nani? Eu não sei mexer ainda. Tudo bem, pessoal. Normalmente eu falo, só que é sem microfone, então essas modernidades aqui. Mas como diz a Bíblia, né, como eu já estava falando, ela é bem clara com a gente. Se a gente for em Apocalipse, tem em Apocalipse 2, versículos 7 a 9, quem quiser acompanhar, diz lá: houve uma guerra no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que enganou todo mundo. E ele e seus anjos foram lançados à terra. E na Bíblia não está desse jeito, mas ele está entre nós. E a gente participa de uma guerra hoje, né? Sem querer, a gente está no meio de uma guerra, muito mais violenta talvez do que aquela que a gente vê, a gente não tem uma visão ampla do que acontece. Mas nós estamos numa guerra, pessoas estão sendo feridas, e nós, o que fazemos? Eu acho que a gente fala muito sobre a esperança de quando a guerra terminar. Mas eu queria que a igreja me dissesse como é que a gente está se distraindo disso. Que situações no nosso dia a dia em que a gente se pega deixando de perceber. E são armadilhas do inimigo mesmo. Voluntários? Redes sociais. É incrível como isso tira o nosso tempo, né? Toma tempo. Toma tempo. Às vezes a gente pensa, eu estou estudando, estou fazendo uma coisa importante, dali a pouco você está olhando fofoca, vendo a vida do colega, e você vai passar o dia, você acabou gastando lá 2, 3, 4 horas nas redes sociais e fez uma oração quando acordou de manhã de 30 segundos, pedindo para Deus abençoar o dia. Isso é uma das coisas que eu vejo que mais tem tomado tempo realmente, distraindo. E não são só as novas gerações. Quando a gente fala assim, as crianças que não saem da tela, as crianças que não saem da tela, os adolescentes não saem da tela, todo lugar que a gente vai, a gente vê os adultos assim. E é isso que as crianças veem, a vontade deles de olhar, de saber o que está no celular, é porque eles veem a gente o tempo todo assim. E o que acaba acontecendo, né, quando a gente está imerso nisso, o nosso vizinho acaba não sendo visto, né? E ele pode ter sido alcançado. E o Lúcio disse que tinha uma... Vai querer conversar com a gente, não? O Lúcio, ele contou alguma... Eu vou contar a experiência dele, né? Ele mora num condomínio, todo mundo lá isolado, e acabou a água. Aí, de repente, todo mundo teve que descer para conversar com o Lúcio, para pegar no baldinho a água, e as pessoas percebem como eles estão no meio, né? E a gente começa a perceber o vizinho, né? É complicado. E a Bíblia traz algumas coisas para a gente, né? E é interessante como a dificuldade une as pessoas. Então, quando a gente para de prestar atenção nas dificuldades, nos problemas, nessa guerra que está acontecendo, a gente acaba se distanciando mesmo. A gente começa a olhar mais para o eu, né? A minha geração, eu acho que muitos daqui vão se lembrar disso. A gente tinha tinha uma frasezinha que o pessoal fala assim: eu sou mais eu, né? Tinha que enfrentar alguma coisa, eu sou mais eu sou mais eu. E é essa construção que o inimigo quer fazer mesmo. Eu sou mais eu não preciso de Deus. Eu sou mais eu, as outras pessoas não precisam de mim. De ver. E acaba que a Bíblia tem algumas sugestões para a gente. Também, se quiser, eu vou falar uma aqui. A Bíblia tem alguma sugestão, não sei se eu vou pular muito o assunto, a igreja está convidada a participar, mas em Eclesiastes, eu achei um verso legal aqui. Ele não se aplica necessariamente a esse tema do grande conflito que nós vivemos, né? De como nós precisamos alcançar os nossos irmãos que estão sofrendo com isso, né? Mas ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar, mas pobre do homem que cai não tem quem o ajude a levantar-se. Está em Eclesiastes 4, 9 a 10. A própria Bíblia já nos diz, né? Nós deveríamos, né, ter pessoas envolvidas, nós nos envolvermos com os outros para ajudar nesses momentos de guerra, nós sermos os capacetes brancos, de certa forma, né? A buscarmos os outros, né? Inclusive, é uma das peças da nossa armadura de fé, né? O capacete, a couraça da justiça.
A Bíblia, em 1 Pedro, fala o seguinte: estejam alertas e vigiantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. É importante que a gente olhe para o lado, né? Que a gente veja o que está acontecendo. E eu percebo assim, depois da maternidade, tem uma série com as redes sociais, com o advento, né, desses recursos digitais, a gente tem muitas vozes, muitos discursos a respeito da maternidade. E uma das coisas que é muito forte, que vem junto com o feminismo, é a questão de que, assim, você, mulher, tem que ser empoderada, você tem que pensar em você mesmo, você não pode abrir mão dos seus sonhos por causa dos seus filhos, você tem que ter o seu espaço. E aí tudo volta para o eu, né? Eu preciso, eu quero. Quando, na verdade, Jesus fala que ele veio não para ser servido, mas para servir. É um discurso totalmente oposto. Você tem uma criança nas mãos, alguém que depende completamente de você, e essas vozes vêm dizer que eu tenho que pensar em mim, não no meu bebê. Isso foi muito, muito forte na maternidade para mim, a forma como o mundo vai trabalhando na gente. E aí a gente vê as famílias se diluindo, os casais se separando, porque, novamente, é o eu, né? Não é Cristo, não é mais Cristo, é mais eu, não é mais o próximo, não é o meu dever, o meu senso de serviço, de fazer o outro, a quem eu escolhi, a quem eu jurei, né, caminhar. A gente acaba deixando muitos casos de divórcio que a pessoa fala assim: eu não preciso passar por isso, né? Eu não tenho que suportar essas coisas, eu quero ser feliz. Quando a gente acaba caindo nessas tentações do inimigo, de colocar a gente em primeiro plano e se esquecer dos planos de Deus. Uma das coisas interessantes é que a gente está inserido nesse grande conflito, né? A gente está traçando uma batalha que só por nós não conseguimos vencer, né? Nós precisamos do exército celestial que está à nossa disposição. Então, quando a gente analisa essa história de guerra invisível, significa que sozinho nós não conseguiremos vencer, né? A gente não consegue vencer nenhuma tentação se o poder de Deus não estiver ao nosso lado. E Satanás ele se revela, na verdade, de 3 formas, né? Primeiro, lá no céu, ele se revelou como o enganador, né? Ele simplesmente se revelou como o enganador. Depois ele se revelou como tentador após tentar Jesus. E hoje ele se revela como exatamente um bom moço, tentando nos destruir. Mas a grande questão é que a gente só pode conseguir vencer essa batalha espiritual com Deus. É somente com Deus. Todos os dias traçamos uma batalha espiritual. Todos os dias vivemos momentos a qual nós precisamos do nosso Deus. E quando fala lá em Mateus capítulo 24, que fala que é apenas o princípio das dores, significa que tudo aquilo que você já viveu até a idade que você está é apenas o princípio, sabe? A pandemia que veio, né, que foi uma guerra, digamos assim, podemos dizer, a gente olha para a pandemia como algo grandioso, mas, amigos, Deus ele está te preparando para algo muito maior, para que você esteja preparado para algo muito maior ainda que está por vir, de guerras, de tragédias, de sofrimento, porque tudo que você passou até o presente momento é apenas o início da guerra invisível, a qual nem eu e nem você temos autoridade. Mas a única autoridade, o único que tem autoridade para vencer essa batalha invisível é o próprio Deus. E fala lá em Efésios, né, que nós não lutamos contra a carne, lutamos como os príncipes deste mundo, todas as potestades. E nem eu e nem vocês temos poder para vencer essas potestades. Nem eu, nem você temos poder para vencer o inimigo. O único que tem poder para vencer essas batalhas invisíveis é o nosso próprio Deus. Nós contribuímos de alguma forma. De que forma? Orando, pregando, lendo a palavra para as pessoas, ajudando as pessoas a conhecer o caminho verdadeiro, mas só quem tem autoridade e poder para vencer as nossas batalhas espirituais é o próprio Deus. Essa guerra invisível é dele, mas nós estamos inseridos nela.
E essa guerra depende também da nossa, seguindo essa linha, né? O nosso trabalho, né? Nosso trabalho com Deus, nossa submissão a Deus, de forma que nós consigamos também, além de nos proteger dessa guerra que está acontecendo, que é feroz. Então, a Bíblia trata, agora não lembro, não notei essa, mas diz que o diabo está ao nosso redor como um leão, né? Querendo nos devorar. E cabe a nós também agora se apegarmos a Deus e tentarmos como, né, tirar o nós dessa história e tentar encontrar em Deus o nosso ponto focal, né, o nosso ponto de apoio. E mais do que isso, né, como desse verso que eu li aqui, de Eclesiastes, tentarmos ser o apoio de outros irmãos, que muitas vezes estão se perdendo, estão caindo, e depende muitas vezes só da gente. Nós vamos ser a única forma dessa pessoa encontrar a Deus, ver Deus, né, até cantou a música, né, que eu possa ser a forma que a outra pessoa veja Deus, né. Tem um momento no documentário em que eles se sentam, né, acho que eu comentei no começo. Eles se sentam ao redor da mesa, enquanto eles estão comendo, eles estão conversando sobre como é que eles vão fazer na próxima vez que uma bomba cair, um ensinando o outro as técnicas que utilizou para tirar determinado destroço, porque eles não têm guindaste para ir lá e tirar as partes do prédio. Então, assim, o assunto deles era como salvar as pessoas. E aí eu olho para a nossa realidade, sabe quando a gente está na mesa de amigos? Que a gente faz um junta no sábado, coloca a mesa. Do que a gente fala? Por acaso, a gente tem uma estratégia, a gente vai comentar como é que eu vou fazer, né, para conversar com o meu vizinho. Eu tenho uma técnica aqui. A gente não fala sobre isso. A gente não fala. A gente vem, a gente se enche da palavra, a gente busca a nossa salvação, a gente espera o fim dessa guerra, mas, na nossa realidade, a gente não age, a gente não planeja. É como se as pessoas não estivessem lá fora precisando, suplicando serem salvas, né? É como se o mundo não tivesse um caos lá fora. A gente fala sobre tanta coisa que está acontecendo, esse mundo está para acabar mesmo, Jesus tem que voltar logo, mas a gente não age, eu não vejo a igreja agindo como deveria, né? Com esse ambiente de guerra, de hostilidade mesmo, e que essas pessoas lá fora, elas precisam da gente. As bombas estão caindo dentro dos lares, as famílias estão sendo desfeitas, as pessoas estão morrendo, elas estão secas, elas estão andando pela rua como zumbis, dopando as crianças de remédio, os pais doentes, as pessoas elas estão clamando por socorro. E aí é que eu acho que a gente, como igreja, tem que ter essa reflexão, o que é que nós estamos fazendo para salvar essas pessoas de verdade? Sabe? Não assim, eu quero que ela se batize, né? Vamos fazer as programações na igreja. Será que a igreja vai estar cheia? Está a coisa mais linda essa igreja. Que lindo seria se essa igreja tivesse assim todos os dias, todos os cultos, na quarta-feira, no domingo, nos sábados. E se metade dessa igreja fosse visita toda vez que a gente fizesse um novo evento, como seria maravilhoso isso? É como se a gente tivesse vindo com uma ambulância e enchido de gente que a gente tirou dos destroços. Porque nesse documentário fica claro, eles vão pensando quantas pessoas eu vou conseguir salvar. E quão mais rápido eu for, eles têm as estratégias de como chegar logo. Assim que a bomba caiu, quem vai estar mais próximo, como vai agir, como vai fazer, para que eles possam chegar rápido e salvar o maior número de pessoas. Uma coisa interessante, né, que eu percebo, e a gente às vezes fala também, né, que Deus, ele não dorme, né? Deus está sempre cuidando da gente o tempo inteiro, ele não dorme. Mas sabe uma coisa interessante também? É que o inimigo também ele não dorme. O inimigo ele está o tempo inteiro tentando te destruir. Entende? E Ellen White ela fala que se os nossos olhos pudessem ser abertos, nós veríamos essa batalha espiritual a qual nós estamos inseridos. Então, Deus, de fato, ele não dorme. Por quê? Porque ele está nos defendendo das ciladas do inimigo. E se Deus não dorme e Satanás não dorme, nós muito menos temos que dormir também. Nós temos que estar atentos, nós temos que vigiar, nós temos que trabalhar em prol do Evangelho. Porque o nosso maior desejo não é ver Jesus voltando? Sim ou não? Sim, né? Mas o que nós estamos fazendo para que Ele volte? Será que nós estamos dormindo ou a gente está trabalhando incansavelmente para a volta de Jesus? Sabe, a volta de Jesus, ela não depende somente da gente.
Porque Deus, ele poderia enviar todos os anjos dele para a pregação do evangelho. Mas ele ainda te usa porque ele sabe que você é capaz disso. Ele sabe que você é capaz de pregar o evangelho. Ele sabe que você é capaz de levar a mensagem a essas pessoas que não conhecem. E é por isso que nós não podemos dormir. É por isso que nós temos que continuar trabalhando incansavelmente para a pregação do evangelho. E assim nós veremos Cristo voltando em glória para cada um de nós. Vou terminar com um versículo de 1 João 5, que diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Tem uma frase que eu gosto muito, né, que uma vez um pastor ele falou para mim, que ele diz assim, ó: o céu tem pressa e nós precisamos correr. Vou apresentar a Feli. Ela não fala muito português, né? Don't speak português. Eu não falo inglês também. Feli Jane, da Filipinas. Ela já está há algum tempo com a gente, é casada com o William Zoravski, que vai louvar a Deus neste momento. God before us, God beside, God within us abide, God in heaven and in this place, Father, we commit to you this day. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and in God's strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start, Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our lives, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us
from the start. Father, we commit to you our hearts, for we know that you are faithful through the stillness and the storm. For you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Amém. Essa semana eu fui confrontado com uma realidade muito presente. Um amigo, um irmão, perdeu a esposa depois de 55 anos casados. E eu pude estar junto nesse momento. Desde que eu me entendo por gente, assim, na igreja, né, há muitos anos atrás, ele foi possivelmente uma das pessoas que eu mais ouvi pregar. E no momento ali de confidência, ele falou para mim, é duro, é difícil. É difícil. A gente viver isso. E depois que eu saí, trouxe conforto para ele, eu fiquei pensando, né? Em algum momento da história da nossa vida, a gente se depara com situações assim. De frente com uma realidade que a gente não conta. E nesses momentos, quem somos nós? Eu quero orar nesse momento. Quero convidar você para que nós possamos nos ajoelhar e buscarmos de Deus uma força, um poder sobrenatural. Eu tenho mandado mensagens para ele, confortando. E no momento da vigília que eu mandei uma mensagem para ele, ele leu. Dizendo para ele que o Deus que eu confio, que o Deus que nós confiamos, Ele possa te dar a paz que só Ele pode dar, em meio à tempestade. Vamos buscar mais desse Deus nesse momento? Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus, Criador e mantenedor dos céus e da terra, na Tua presença, Senhor, nós nos achegamos nesta hora, com o nosso coração agradecido, entendendo que somos amados por Ti, mas que vivemos num mundo de guerras e de dificuldades. Senhor, quando nós olhamos para o passado, tantos personagens, como já foi dito aqui, em um momento ou outro eles se depararam com uma grande realidade. Paulo, Ruth, Elias, quando estava diante dos profetas de Baal, sabia que se a oração dele não fosse atendida, ele seria morto. Senhor, eu quero orar de maneira especial nesta hora, por aqueles que precisam de uma resposta urgente. O Senhor conhece, Senhor, o fundo do nosso coração, as circunstâncias em que nós vivemos. O Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Senhor, eu quero orar também por aqueles que precisam entender o Teu plano para a vida de cada um deles. Que eles sintam o Teu cuidado, o Teu amor. Pai querido, quero orar também de maneira especial, para que Teu Espírito Santo trabalhe cada dia fundo no nosso coração, nos convencendo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, e nos preparando para a breve volta de Cristo Jesus. Senhor, que momento especial o Senhor preparou para nós, estarmos no melhor lugar que poderíamos estar nesta noite, na Tua casa de oração. Senhor, nós estamos com os nossos joelhos dobrados, em sinal de humildade, de reverência,
mas com grande desejo, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Faça tudo o que for possível para que nós possamos entender o Teu plano de salvação. Abençoe a cada um dos Teus filhos. Atende, Senhor, cada uma das nossas necessidades. Nós Te agradecemos, certos de que fomos ouvidos por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você agora sobre sonhos. Sabe aquele sonho que você tem no íntimo da sua alma? Sabe aquele sonho de conquistar a casa própria, se formar na faculdade, aquele sonho de ter filhos? Sabe aquele sonho de ajudar a sua família? Aquele sonho de ser ouvido? Aquele sonho de ser amado? Eu quero falar para você que Deus é um Deus que realiza sonhos. Deus realiza sonhos pequenos e Deus realiza sonhos grandes. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz, Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz, para vos dar aquilo que vocês desejam. Eu quero falar para você de alguém que era um sonhador. Sabe, sonhar é tão bom. Como o ser humano sonha, como a gente tem projetos. Sabe, quando a gente para de sonhar, a gente para de ter projetos, a gente começa a morrer. E esse menino que eu quero falar para vocês, a história dele, está em Gênesis 37. A história de José. José era um sonhador. Eu fico imaginando que José era um garotinho muito feliz. Primeiro, ele era o caçula e eu sou caçula. E os caçulas têm muitos privilégios. Os caçulas, eles são mais dengados, são mais cuidados, são mais protegidos. E os filhos mais velhos e os do meio têm a mania de dizer que os pais amam mais os caçulas. Os pais amam igual. Mas os filhos percebem que o caçulinha da mamãe. E José era o caçulinha, né, do seu pai Jacó. E ele era um menino muito protegido e muito amado, por diversos motivos. Mas eu quero falar para você dos sonhos de José. Eu imagino que ele sonhou muitas coisas para a sua vida. Sonhou muitas conquistas. Eu imagino ele correndo pelos campos. E toda criança mais nova, ela conta as coisas para os pais. Eu não tive irmão mais novo, porque eu era mais nova. Mas eu tive sobrinhas mais novas. E elas eram terríveis. Nós éramos como irmãs. De fato, nós ainda somos como irmãs. Nós somos em 3, a gente brinca. Na verdade, eu tenho 9 irmãos. Mas minhas irmãzinhas eram as minhas sobrinhas. E elas contavam tudo para os meus pais. E ora eu as amava, e ora eu as odiava. E é o que acontecia com José. E José começou a contar os seus sonhos para os seus irmãos. E vocês já sabem o que aconteceu. Será que José merecia ter os seus sonhos, os seus projetos de vida destroçados por pessoas que não entenderam os seus propósitos, por mais impertinente que em algum momento ele fosse? Será que ele merecia ter a sua vida destroçada?
Será que ele merecia passar por tudo o que ele passou? Eu vou falar de algumas coisas. Primeiro, a despeito de tudo que José passou, ele foi fiel. E isso é fantástico, sabe? Às vezes, a gente passa por coisas muito ruins na vida. Às vezes, a gente sofre decepção. Às vezes, a gente fica em luto por situações, por provações, por dificuldades. E a gente tem a tendência de querer desistir. E José poderia ter desistido. Eu acho que alguém que foi levado como escravo, como um animal, amarrado, puxado, traído pela sua família, pelos seus irmãos de sangue. Você já se sentiu traído pela sua família? Eu acho que dói muito. Dói muito. Ser traído por quem a gente ama. E José foi traído. E ele foi levado como um animal por pessoas estranhas. Ele foi vendido. Você tem noção o que é você ser vendido para pessoas que você nunca viu, e você, sendo um jovem adolescente, sem entender direito o que estava acontecendo? Imagina a tristeza, o desespero, a dor, a sede, a fome, o medo, a insegurança. Para onde eu vou? Para onde essas pessoas estão me levando? O que vai acontecer? E a despeito de tudo isso, José foi fiel. Ele teve boas lições na infância. Ele foi fortalecido. Os anos da infância servem para construir ou destruir uma criança. Os anos da infância servem para construir vínculos. Até os 7 anos você constrói vínculos. Você abraça, você beija, você dá segurança, você corrige com amor, você ora. Quando seu filho erra, você ajoelha com ele, você ora, você pede perdão. Os anos da infância servem para construir a criança, construir o que a pessoa vai ser no futuro. A maioria dos nossos traumas estão ligados à infância. A maioria dos nossos bloqueios estão ligados a situações que a gente não lembra conscientemente, mas no inconsciente estão lá. E você sofre. E José teve, a despeito de tudo, uma excelente base. Porque ele aprendeu. Quem ensinou ele a confiar em Deus, senão os pais? Ele aprendeu a confiar. Ele conheceu o Deus. E a despeito de tudo que ele passou, a Bíblia diz que Deus estava com ele. Imaginou tudo que você pôr a mão prosperar? Imaginou você ser tão escolhido que tudo que você puser a mão prosperar? José era assim. E ele sofreu. Ele sofreu muito. Mas ele se manteve fiel. E José tem algumas coisas que ele passou e que nós também passamos às vezes. Eu quero falar para você, primeiro que José foi preso. Primeiro que José foi acorrentado. Eu quero dizer para você que nós também temos muitas correntes na nossa vida. Nós temos amarras, nós temos correntes. E, por vezes, nós nos sentimos assim. José, ele passou a corrente da humilhação. Você quer coisa mais humilhante do que você ser escravo, arrastado, preso, acorrentado? Você quer coisa mais humilhante do que você ser julgado injustamente, jogado numa prisão, sem você dever? Sabe quando alguém levanta uma calúnia, e você fica humilhado? José se sentiu assim. José se sentiu desprezado. Às vezes a gente se sente desprezado.
Sabe qual é o pior desprezo que machuca a alma? É o desprezo de quem a gente ama. Machuca, dói, mas dói lá no fundo. Eu quero dizer para você que José sentiu esse desprezo. E esse desprezo dói muito. E é muito triste quando a gente é desprezado por amiguinhos na escola, por familiares, por situações, às vezes até por pessoas que a gente não conhece. É triste, é ruim. José, ele se sentiu esquecido. Você já se sentiu esquecido? Sabe quando tem uma festa de aniversário e todos os seus colegas são convidados e você não é? Você se sente esquecido. Você se sente insuficiente. Você se sente menos importante. Tua autoestima vai lá embaixo. José ficou esquecido. Ele foi esquecido pela família, não pelo seu pai. Os irmãos tentaram esquecer o que eles fizeram. Ele foi esquecido por alguém que lhe ajudou muito lá na prisão. E que ele pediu, olha, lembra de mim, fala de mim. Ele foi esquecido. Mesmo assim, ele se manteve fiel. José também se sentiu solitário. Sabe a solidão? Sabe aquela solidão que dói na alma? Quando você não tem com quem contar? Aquele momento que você pensa, Deus, é só eu e você. Tem coisas que a gente não conta. Para pai, para mãe, para marido, para esposa, para filho. Tem coisas que a gente não conta para ninguém. Mas a gente pode contar para Deus. Eu imagino que José falou muito com Deus durante todo esse tempo. Senão ele não tinha se mantido fiel. José foi excluído. Ele foi excluído da sociedade, ele foi arrancado da sua família, ele foi arrancado dos seus pais, da convivência. Mas Deus estava com ele. Ele prosperou na prisão. Ele prosperou nos sonhos que ele tinha. Às vezes, a gente pensa que a gente não é nada, que a gente não tem nada, que a gente é um pobre miserável. Mas do nada Deus faz tudo. E Deus fez por José. Do nada, José foi transformado num dos governadores do Egito. Do nada, Deus transformou José na providência para milhões de pessoas. Sabe essas correntes que amarraram a vida de José por anos? Uma a uma, Deus transformou, Elaine. A humilhação, Deus transformou em vitória. A solidão, Deus transformou em família. Deus deu uma nova família para ele. Deus deu esposa. Deus deu filhos. Deus é um Deus da segunda chance. Deus é o Deus da oportunidade. Deus é o Deus que do nada faz tudo. A solidão, Deus transformou em companheirismo. José conseguiu perdoar. Sabe que quem não perdoa e guarda mágoas, a Bíblia diz que o espírito abatido faz secar os ossos. E é verdade. É tão difícil perdoar. Mas vale a pena. Imagina quanto tempo José sofreu. E ele perdoou seus irmãos. É possível perdoar alguém que fez o que fizeram com José? É muito difícil. Então, preciso ver meu tempo. Nessa noite,
eu quero falar para você o seguinte: não importa o que aconteça na sua vida. Talvez eu esteja falando para alguém que está derrotado, que veio aqui hoje pensando: Senhor, o que eu vou fazer lá? O que eu vou ouvir? Você veio porque Deus te trouxe aqui. Ele tem projetos lindos para você. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus de reconstrução. Amém? Amém. Deus reconstrói a nossa vida. Deus reconstrói o nosso coração. Deus reconstrói os nossos sonhos, tijolinho por tijolinho. Mesmo que nós nos sintamos sozinhos, tristes, amarrados pelas correntes do pecado. Sabe? Os nossos pecados, sabe aquele pecado secreto que você tem, que você não consegue vencer? Você deposita. Você deposita na cruz. Você deposita na cruz os seus fracassos. Você deposita os seus pecados. Você deposita as suas tristezas, as decepções, as mágoas. E o Deus que do nada faz tudo, te levanta. José foi um vencedor, porque ele se manteve fiel. Se mantenha fiel. Não importa o que aconteça. Você pode ficar triste. Você pode ficar abatido. Você pode ter que ir para o psicólogo, para o psiquiatra. Você pode ter que tomar remédio. Você pode ficar depressivo. Porque nós somos humanos. Mas o Senhor nos levanta. Creia nisso. O Senhor nos levanta. O Senhor restaura a nossa vida. Quando nós estamos em luto. Quando nós perdemos alguém para a morte, quando nós perdemos alguém do nosso vínculo, o Senhor nos restaura. Se importa com cada sonho é um tijolinho, Deus vai construindo com você. Deus quer o melhor para você, acredite nisso. Deus é o Deus, leve essa frase hoje, que do nada faz tudo. Amém? Sabe quando você vai na festa de casamento e você fica esperando o bolo, pastor Álvaro? Sabe quando você fica esperando o bolo e antes que os noivos cortem você não vai embora? Não vá embora. Não saia, porque o melhor está por vir. O final da noite hoje vai ser um pedacinho do céu aqui na terra. Você tem que ficar. Se você tiver com sono, você levanta, vai ali atrás, faz assim, o Fernando vai cantar. Não vá embora. Deus tem sonhos maravilhosos para você. E os pastores vão contar para você esses sonhos. Amém? Amém. Bom, na semana que preparativo agora para a vigília, o Everton me pediu para que eu, de preferência, tentasse tocar uma autoral. Vou revelar isso agora também. E eu estava preparado para cantar uma outra canção, mas há uns anos atrás eu escrevi uma simples canção que fala justamente desse personagem principal dessa história, que é José, né? Que foi levado para um lugar distante, onde ele nem sabia o que seria da vida dele. Mas a resposta que eu quero que essa canção passe é: Deus vai dizer aonde nós temos que ir. Nós somos todos os dias testados. São tantos desafios que caem em nossas mãos. Nem tudo acontece como planejamos. Às vezes lutamos para um sim, mas o melhor
é só um não. E o que fazer quando chegar aquela dúvida? Como saber se estamos em nosso devido lugar? Quem vai saber o que se deve ou não dizer? Quem vai saber o que se deve ou não fazer? Deus vai dizer aonde nós temos que ir. Ele vai responder qual o caminho a trilhar. O segredo é não temer, temos apenas que confiar. O nome disso é fé, a mesma fé e esperança de José. Vamos saber se estamos em nosso devido lugar. Quem vai saber o que se deve ou não dizer? Quem vai saber o que se deve ou não fazer? Deus vai dizer aonde nós temos que ir. Ele vai responder qual o caminho a trilhar. O segredo é não temer, temos apenas que confiar. O nome disso é fé, a mesma fé e esperança de José. A mesma fé e esperança de José. Nesse momento, vamos nos ajoelhar mais uma vez para falarmos com Deus. Querido e amado Pai que está nos céus, somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma vez estamos aqui na Tua santa casa de oração, louvando e bendizendo o Teu santo nome. Querido Deus, nós queremos pedir que Tu estejas conosco e nos abençoando a cada momento da nossa vida. Que o Senhor também realize todos os nossos sonhos, ó Pai, conforme a Tua vontade, o que for o melhor para nós, para a nossa vida, ó Deus, pelos nossos queridos e por todos também. Dando continuidade, Senhor, nós estamos nesta noite, na Tua casa, com o nosso coração
esvaziado, para que ele possa ser preenchido por Ti. Nosso coração que precisa ser transformado. Nosso coração que precisa ser como o coração que José tinha. Um coração que soube perdoar. Um coração que soube acolher. Transforme a nossa vida. Transforme-nos a cada dia, para que nós possamos ser vasos Teus, para que nós possamos contagiar aqueles que estão ao nosso redor e fazer a diferença na vida deles. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas, Senhor, a Tua graça é grandiosa e sabemos que temos um Deus que está sempre pronto a nos perdoar e a nos receber como filhos. Que possamos, Senhor, nesta noite, sair desses momentos que são tão frágeis, fracos, comparados ao que o Senhor merece. Mas que a nossa adoração, nosso louvor possa chegar até o Teu trono. E que possamos sair renovados para uma vida de serviço, de missão, como o Senhor nos designou. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu ver se você está na mesma sintonia que eu. Nós iniciamos a noite e parece assim que está ficando cada vez mais agradável. Tá ou não? Só que, assim, a promessa é que o final vai ser fantástico. Mas será que vai ser melhor mesmo do que já foi até agora? Porque tem sido tão bom, tão gostoso esses momentos que nós temos passado juntos. Por favor, acenda a luz aí para a gente, para a gente não... Gilmar, você pode acender essas luzes? Vou convidar o louvor aqui à frente. Nós vamos cantar. Não está no cronograma. O pessoal que está acompanhando o cronograma está vendo a gente mudar, né? Não está no cronograma. Nós precisamos cantar agora. Vamos louvar. Eu quero convidar você a ficar em pé para cantar. Tá? Você sabe por que a gente está fazendo isso? Que o seu corpo precisa se mexer. O seu corpo precisa dar uma trabalhadinha. Talvez nós vamos cantar um pouco forte, mas as crianças estão dormindo, então elas já emendaram o sono aí. Mas nós queremos cantar, louvar, pedir o poder do céu nessa canção. E essa canção tem até alguns gestos que as meninas vão ensinar a gente a fazer. E o gesto serve para quê? Para a gente se movimentar também, tá bom? Então vamos lá. Teu poder. Consegue aí pra gente? Teu poder? Queremos te pedir, Senhor, o teu poder. Pra gente continuar firme aqui até o final. Vamos lá. Vamos juntos? Queremos te pedir, Senhor, amém, teu poder, teu poder. A galeria cantando. Só há um meio de vencer, teu poder, teu poder, o teu poder. Que vem lá do alto, vem, o teu poder pra vencer o mal, o teu poder está a nossa esperança, concede o teu poder. Amém. Só as mulheres agora, ó. Não tô cansada não, né? Estamos tão cansadas, Pai, dá poder. Mais alto. Nos dá poder. Os homens respondem agora assim, ó. Revive o nosso coração, dá poder.
poder. Todo mundo junto. O teu poder que vem lá do alto, vem, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Mais uma vez. O teu poder que vem lá do alto, vem, o teu poder pra vencer o mal. Em teu poder está nossa esperança. Concede o teu poder. Concede o teu poder. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pode se assentar, que neste momento quero convidar o nosso pastor Álvaro. O pastor Álvaro preparou algo muito especial sobre o personagem Davi. Nós podíamos ter cantado a música do Davi, né? Me veio na cabeça agora aqui. Vamos cantar? Música do Davi? Sou o rapaz Davi? Vamos? Consegue tocar aí, não?